Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Falando de História. Eu sou Noé Gomes e neste vídeo, neste conteúdo específico, eu quero conversar com você, dialogar com você sobre educação e mais precisamente sobre o fracasso da educação brasileira e também a forma desrespeitosa com que os professores deste país são tratados. Nós queremos falar hoje sobre um assunto que é preciso que seja tocado na ferida. A desvalorização da educação e do professor também é história. Isto também é história e precisa ser refletida, analisada e muito bem refletida para que a gente possa mudar as condições da educação do nosso Brasil. Roda a vinheta. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, meus compatriotas, eu quero dizer a todos vocês que eu fiquei muito feliz quando este tema foi elencado, foi eleito numa enquete aqui no nosso canal, como o primeiro tema a ser refletido aqui no nosso Isso Também é História. Me causou uma surpresa positiva. E, de fato, eu vi que as pessoas querem saber por que o professor vive esse processo de desvalorização do professor e da educação pública, principalmente. Mas antes, eu quero pedir para você aí deixar o like, inscrever-se no canal, se você ainda não é inscrita ou inscrito, porque aqui no Falando de História nós temos vídeos como estes, vídeos que buscam uma análise mais geral das coisas e também vídeos de análise conjuntural e também vídeos com cunho histórico também. Como esse também tem um cunho histórico, um cunho pedagógico e um cunho sociológico, por que não? Porque nós estamos falando de uma sociedade. Nós estamos falando de uma educação que reflete hoje uma sociedade doente. Eu vejo a sociedade brasileira como uma sociedade doente. E a escola, para mim, ela sempre foi como um espelho. Um espelho, ele reflete aquilo que está à sua frente. E a escola pública hoje ela está doente porque o entorno dela está doente. E o problema da escola pública não se dá somente pela falta de investimentos na área da educação, mas também por uma concepção, a meu ver, errada sobre como lidar com os problemas de uma escola que fracassa. Quando fracassamos, todos. O fracasso escolar, a meu ver, não é simplesmente dizer que é culpa do aluno, do professor ou dos diretores, mas passa pelo professor, passa pelos diretores, passa pelas instituições, passam pelo sistema de ensino como um todo. E passa, inclusive, também pela sociedade que é omissa de seus direitos, de seus deveres, melhor dizendo, mas que exige direitos. E aí, meus caros, eu penso que falar de educação, a gente precisa falar exatamente com verdade. E não estou dizendo que eu falo a verdade, não sou dono dela, mas a gente precisa romper com algumas coisas. Nós rompemos historicamente com um modelo que colocava o professor como o dono do saber e ninguém sabia mais que o professor. Isto é um avanço. Mas eu não concordo, por exemplo, com a escola não diretiva de Carl Rogers, por exemplo. Acho que essa escola não tem sentido, porque a escola tem que ter uma direção. Porque a direção
seja a direção da escola, o professor, os orientadores, aqueles que trabalham, né, pela educação, eles têm uma formação para isto. E a gente precisa ter cada vez mais professores capacitados, direções capacitadas e sistemas de educação capacitadas para ajudar as pessoas a se tornarem cidadãos, se tornarem homens, uma visão de educação integral. E quando a gente fala de educação integral, não é somente a escola, aquela de turno integral, mas uma educação que dê formação real para o cidadão. Uma escola que fale de coisas que realmente interessem e que sejam importantes para uma pessoa do século XXI. O problema do Brasil é que nós temos ainda, por mais projetos inovadores que aconteceram no Rio Grande do Sul, no Brasil, eu falo Rio Grande do Sul, mas do Rio Grande do Sul, no Brasil, por mais projetos inovadores que tivemos na nossa história da educação, o nosso modelo de agir ainda é um modelo tradicional de ensino, quando às vezes esse modelo tradicional de ensino ainda funciona mais que as ditas novas metodologias por um motivo muito simples, porque as novas metodologias não são assimiladas ou bem assimiladas por nós professores. Por quê? Porque as novas metodologias exigem, de fato, uma ação mais efetiva do docente. Quando nós falamos um modelo de educação que coloca o aluno no centro do processo, juntamente com o professor, e não um modelo com essa pedagogia que nós temos hoje, que coloca o professor não como no centro do processo, mas terceiriza, coloca o professor como um serviçal do aluno, o que também não é adequado. A meu ver, eu não sou doutor em história também não sou mesmo, mas eu não sou doutor em educação, mas eu sou professor. E a pandemia mostrou que por mais que a gente possa dar aulas à distância, o computador não dá a aula que o professor dá. Física, né? Seja porque o professor, é aquele agente que vai mediar a situação. Precisamos desses seres que mediem a situação. E professores são referências. Professores são pessoas que conduzem. Assim como no hospital nós somos conduzidos pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos técnicos de enfermagem, pelas pessoas que ali estão. Na escola também não é diferente. Os professores são fundamentais para que a gente possa, vamos dizer assim, fazer o nosso papel, né? Fazer, né, o papel do aluno, fazer com que a gente possa entender as coisas. Professores merecem ser valorizados porque eles formam todas as profissões. E, inclusive, é a partir do professor que a gente pode descobrir talentos que as pessoas têm e que talvez um professor que observe um pouco a miúde consiga, inclusive, encaminhar talentos no esporte, talentos na música, nas artes, pessoas que podem, de fato, contribuir para um mundo melhor. E quando eu falo em valorização de professores, eu não estou aqui falando de valorização salarial. Eu estou aqui falando, sim, de valorização no sentido de respeito a esses profissionais. E para mim, a primeira forma de desrespeito aos professores é quando pessoas que nunca adentraram uma sala de aula, que nunca sequer estudaram como fazer o pedagógico, querem responder e dar opiniões a respeito de uma coisa que essas pessoas me parece que elas não sabem. Quando eu vejo advogados querendo falar de como o professor deve fazer, eu me pergunto, será que eu não tenho o direito de falar como os advogados devem se postar? Sendo eu que sou um leigo no direito?
Será que eu tenho o direito de falar como os jornalistas devem fazer, sendo que eu nunca estudei comunicação? Mas estes parece que se sentem à vontade para falar sobre educação sem ter a devida formação. E aí, meus caros, eu acho isso muito ruim, para não dizer outra palavra. Quando nós falamos do processo de desvalorização do professor, nós estamos falando que na educação brasileira nós tivemos a formação de uma educação tradicional que dava o autoritarismo como meio, né, do professor atuar. O autoritarismo em si é algo ruim, perverso e que nós não podemos, em hipótese alguma, nos dias atuais principalmente, aceitar. Nós precisamos sim de uma escola que seja democrática, que escute os alunos, que escute também os professores, porque muitas vezes existe uma democracia, mas uma democracia que tende muito mais para o aluno do que para o professor. Eu não defendo a professora, o professor, a professoria democrática, vamos dizer assim, nem a alunocracia. Eu defendo uma democracia que escute tanto os professores como os alunos, mas que alunos se coloquem na condição de aprendizes por a sua vivência talvez menor de tempo de vida e respeitem a vivência dos seus mestres. Porque se a gente não respeitar as nossas referências, a gente acaba perdendo, vamos dizer assim, o respeito. Não estou aqui dizendo que não se possa questionar os professores, muito antes pelo contrário. Eu, aliás, adoro, como professor, ver os meus alunos me questionarem. Mas eu gostaria de dizer que para me questionar tem que ser com respeito. E não essas cenas que nós vimos de alunos que chegam a agredir o professor fisicamente, quando não tem as agressões verbais para o professor. O ambiente escolar exige respeito e rigor metodológico, que já dizia Paulo Freire. Então, meus caros, eu penso uma coisa. Para falarmos de educação, para falarmos do valor da educação, a gente precisa entender que o professor, ele é uma referência. Não quer dizer que essa referência seja perfeita e que não tenha coisas a mudar em si, a rever, até porque esta referência tem que ter humildade para ouvir os seus alunos, para ouvir aqueles a quem ele atende. Mas esse processo tem que ser feito com respeito. Quando não tem respeito, não existe relação saudável. Seja a relação de professor-aluno, aluno-professor, seja numa relação profissional no futuro, seja numa relação conjugal, onde não há respeito, não há, de fato, uma relação para se dizer saudável. E, portanto, a relação na escola tem que ser de respeito. Ouvir os alunos significa entender eles, mas não significa dar razão a eles quando eles não têm razão. A mesma coisa vale para um professor. Se um professor errou, que ele arque com suas consequências. Que ele tenha também a humildade de pedir perdão, mas que os alunos também, quando errem, tenham a mesma atitude. É claro que a gente não pode exigir de um jovem a maturidade de uma pessoa de meia idade, como eu. Mas eu posso dizer que eu posso cultivar a responsabilidade, mostrando para esse aluno que tudo que ele faz tem uma consequência. E nesse ponto eu vejo a reprovação não como uma coisa ruim, mas a reprovação, quando ela é necessária, quando há detecção de que este aluno ou aluna não tem realmente os quesitos para avançar, este é um momento para ele recomeçar e se recolocar. A vida é feita de reprovações e a gente tem que saber lidar com elas. Por que nós estaremos blindando os nossos adolescentes, as nossas crianças, do sentimento de fracasso ou do sentimento de decepção? Porque a gente acha que nós temos que fazer uma educação que seja humanista, mas uma educação que não crie nele
o sentimento de tristeza? É fazendo isso que nós vamos fazer o nosso aluno ficar feliz? A felicidade é um estado de espírito que deve ser cultivado sempre. Mas não de forma artificial, como, por exemplo, apregoa no modelo de Carl Rogers, por exemplo, em que a felicidade a qualquer custo. Não nesse momento, acho que não é adequado. Sabe por quê? Porque a gente precisa saber que quem não estuda tem que arcar com as consequências de não ter estudado. E quem estuda, comemorar o fato de ter estudado e de ter tido como consequência um bom desempenho. A escola precisa entender que o professor não precisa ser o algoz, mas ele também não precisa ser o recriador. Professor não é tia nem tio. Professor não é pai nem mãe, mas ele é um orientador, um mediador, alguém que está junto do pai, da mãe, junto dos seus alunos, numa relação de afeto, sim, mas uma relação que é de orientação. E às vezes a orientação exige pulso firme, exige nós termos que dizer coisas que os nossos alunos não querem ouvir. Porque talvez nós estamos criando uma geração, ou já criamos uma geração, que não sabe ouvir não. E quem não sabe ouvir não entendeu que a vida é feita exatamente de nãos. Neste vídeo, eu quero dizer que, como síntese, que a desvalorização do professor, com teorias novas, de trazer novidade para a escola, ela tem um interesse talvez de enfraquecer politicamente um professor, porque o professor ele tem uma ação política. E professores que conseguem formar consciência em suas comunidades são muito mais importantes que os ditos defensores do povo, porque têm um mandato aqui e acolá. Eu ouso dizer que professores são mais importantes que vereadores. Talvez porque um professor esteja de fato formando consciências, ao passo que vereadores às vezes se alimentam politicamente, eleitoralmente, da ausência da formação de consciência, seja política, seja social, seja falta de consciência histórica. Por quê? Porque professores que instruem, bem formados, bem remunerados, eles são armas muito perigosas contra os que mantêm-se no poder. E efetivamente, quando se diz que vamos lutar pela educação de qualidade nesse país, todos os defensores da educação desse país foram limados porque exatamente foram contra aquilo que Brizola dizia, contra os interesses. Por que nós não temos hoje uma educação integral como a proposta pelos CIEPs trazidos por Brizola e por Darcy Ribeiro? Por que nós não temos uma escola que de fato inclua? Porque a escola tem que ser desinteressante, porque a escola interessante faz com que o sujeito pense, e sujeitos que pensam não votam nos que estão aí de plantão. Quando eu vejo pessoas falando mal de Paulo Freire, sem entenderem, sem sequer ter lido uma vírgula do que Paulo Freire escreveu, simplesmente porque tem ódio no coração, e ódio ao conhecimento principalmente, é que eu vejo que o Brasil está doente. E é por essa doença, a doença da ignorância, que faz com que professores que têm de fato a intenção de esclarecer, que têm de fato a intenção de refletir, sejam tão odiados, seja pela classe política dominante do momento,
ou por aqueles que se tornam e deixam de ser seres humanos para serem bovinos, de vermelho ou de verde e amarelo. Porque a alunocracia no Brasil não aconteceu somente nos governos ditos de esquerda, mas também no governo dito de direita, em que o presidente anterior ameaçava os professores, dizendo para os alunos denunciar eles para essa figura que hoje fugiu do nosso país. Esta é a situação do nosso Brasil. Um país que tem como inimigo não aqueles que de fato são contra a nação, mas os professores. Um país que tem professores como inimigos jamais vai avançar como nação.